olha para essa situação toda do caso de Davi com Betseba. Tudo começou com um certo descuido espiritual. A Bíblia fala que nos dias que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Então ele já não queria tanto as responsabilidades que nos protegem, queria mais privilégios, se descuidou. Aí de repente aquela velha história, um filmezinho pornográfico estrelando Betseba, não é? Porque estava vagando lá pelo palácio, e desse filmezinho, daquilo que ele assistiu, realmente ele acabou se envolveu nos seus desejos, se envolveu sexualmente, e aí veio realmente uma situação terrivelmente complicada. Quem confrontou Davi mais na frente foi o profeta Samuel. E essa foi a palavra que Samuel trouxe para Davi, uma palavra duríssima, mas era uma palavra terapêutica, por incrível que pareça. Samuel estava explicando para Davi como seria as coisas, como seria o tratamento de Deus na vida dele. E ele fala: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, a darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então Deus deixou muito claro para ele: Davi, se prepara, porque vai vir uma correção sobre a sua vida, não é? E a gente começa a observar esse poder latente de um adultério oculto, como isso foi fermentando realmente em toda a história da família de Davi. Tragédias começaram realmente a acontecer, foi algo extremamente terrível, não é? A família de Davi foi arruinada, o seu primeiro filho com Betseba morreu, depois Aminon estupra Tamar, Absalão se vinga desse estupro, assassinando Aminon friamente, num jantar de família, fazendo justiça com as próprias mãos. Aí vem toda aquela amargura entre Absalão e Davi, e Absalão, por fim, então ele resolve conspirar contra o reino de Davi, e acaba sendo assassinado por Joabe, que era chefe do exército de Davi e sobrinho dele. Realmente foi uma história de destruição na família. Mas eu quero compartilhar com você 4 provas que Davi precisou de passar. 4 provas. Nas minhas contas foram de 8 a 11 anos isso, até que tudo que Samuel disse se cumpriu. O tratamento de Deus, a correção de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não abre mão, gente, é de nos corrigir. Ele não abre mão disso. É o pai que corrige o filho que ele ama. 4 provas que reverteram a situação de Davi. A primeira prova, a prova da reputação. A prova da reputação. Para você resolver uma situação como essa, nós vamos ter que agir com total transparência. Total transparência. Quando uma pessoa já não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. E graças a Deus que para cada Davi existe um Natã. E realmente, normalmente no reino de Davi as coisas funcionam assim: os profetas ficam nos lugares altos em Deus. Quando o reino entra em crise, o profeta entra em cena. E Natã foi até a corte de Davi. Agora, gente, não é fácil você confrontar o pecado de um líder, de um rei. Você tem que ter muita sabedoria, senão sua cabeça rola mesmo. Então ele chegou muito sabiamente, de forma bem cirúrgica, precisa,
Você lembra a história que ele conta para Davi, incluindo Davi no processo de resolução do problema? Ele fala: olha, tinha um homem muito rico, muitas ovelhas, o outro pobre, que tinha apenas uma única ovelhinha. Veio um viajante na casa desse homem ricaço, ao invés dele tomar uma das suas muitas ovelhas, ele tomou a ovelha do pobre. O que faz com esse cara? Davi já estava meio desviado mesmo. Esse homem é digno de morte. Então o profeta falou: olha, você é esse homem, Davi. Tu és esse homem. Tu és esse homem. Você adulterou com Betseba e assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você é esse homem. E nesse momento, quando ele é confrontado por Natã, ele rasga suas vestes, se humilha publicamente. Gente, por isso que Davi era Davi. Ali ele colocou fim à sua dissimulação. Publicamente ele se humilha. Prova da reputação. Eu costumo dizer que enquanto a nossa humilhação não é maior do que o nosso pecado, nós não vamos ver realmente o poder de Deus de fato restaurando todas as coisas. Se a nossa reputação falar mais alto que a nossa humilhação, nós não vamos ser livres, nunca. Prova da reputação. Ele se humilha publicamente. Provavelmente aquilo ali saiu na Gazeta de Jerusalém e se expôs mesmo. Na verdade, para você ter ideia da dimensão da confissão de Davi, o pecado dele foi publicado não só nos jornais de Jerusalém, mas na Bíblia, nesse livro, para todas as gerações. E quando Davi se humilha dessa forma, expondo o seu pecado, ele havia dito: esse homem é digno de morte. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho feito uma pesquisa informal sobre a questão do adultério, porque é um câncer sociológico tão sério na nossa geração, gente. É tanto caso que a gente atende hoje, tanto, não é? Eu tenho feito uma pesquisa informal e, de fato, pessoas morrem mais cedo. É um negócio interessante. A Bíblia fala que tem alguns pecados que são para a morte. Quando eu falo pecados que são para a morte, eu não estou dizendo que esse pecado não possa ser perdoado, não. Quando a lei fala o adultério, a rebelião de filhos, não é? A desonra de pais, a perversão sexual, gera morte. E isso, gente, não é só uma coisa figurativa, não. Morre cedo mesmo. E Davi ia morrer antes da hora, sabia? Como é que eu sei que ele ia morrer? Porque Absalão se deitou com as concubinas de Davi à luz do sol. Qual que era a mensagem que ele estava dando? Quando um insurgente se deitava com as esposas de um rei, o que ele estava dizendo? Esse rei está morto. Mas quando Davi se humilha, rasga suas vestes e fala: pequei contra Deus, sabe o que o profeta falou? Não morrerás. Porque ele ia morrer. Não morrerás. E ali, por causa dessa intervenção profética de Samuel, ele muda o curso da história. Irmãos, olha, eu creio que Deus precisa nos afinar com o espírito de Samuel, agir com total transparência. Essas situações é necessário abrir, cortar, rasgar, sangrar. Por mais dolorosa que seja a ferida feita pelo cirurgião, ela é terapêutica. É o poder da transparência. Segunda prova que fez com que Davi revertesse o quadro: a prova da posição. A prova da posição. Quando veio essa rebelião de Absalão,
Davi muito sabiamente tomou uma decisão. Ele saiu do palácio. Depois você pode ler isso com calma na sua Bíblia. Mas ele deixou o palácio. É necessário descer do pedestal, abrir mão de muitas conquistas que foram feitas, perder essas coisas para Deus. Nesses momentos você se agarrar a uma posição, isso pode complicar ainda mais as coisas. Ele passou por essa prova do apego à posição. Humildemente, descalço, com as poucas pessoas que lhe restaram, ele abandonou o trono, o palácio, deixou tudo para trás, a sua realeza, o seu prestígio, os seus títulos, e ele buscou refúgio na dependência de Deus. Se ele tivesse se agarrado ao trono, ao palácio, à posição, ele tinha morrido, era um homem morto, como eu disse. Prova da posição. Às vezes eu vejo alguns líderes que passam por esse infortúnio, que de certa forma todos nós estamos sujeitos a uma coisa como essa. Passa pelo infortúnio de cair, cometer um adultério. Mas o problema maior é que essas pessoas não querem largar o poder. E muitos outros às vezes encobrem, só muda o cara de igreja, e daqui a pouco para onde ele vai é uma bomba relógio. Estoura lá. Vamos mudar de novo, vai para outro lugar, estoura lá. E dessa forma, gente, a hora que você vai contabilizar o estrago, olha, só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. Prova da posição. Ele passou nessa prova, ele abriu mão. Irmãos, porque se Deus quer que você abra mão de uma posição, não seja doido de querer medir força com Deus. E se você abriu mão da posição e Deus quer te devolver essa posição, quem é que vai medir força com Deus? Prova da posição. Terceira prova que Davi passou, a prova do apedrejamento. Prova do apedrejamento. É interessante quando a gente estuda na Bíblia sobre adultério, a gente vê que uma das consequências do adultério é o apedrejamento. Ele acontece. Na lei mosaica ele acontecia fisicamente. Jesus mudou um pouquinho as coisas. Lembra lá no Evangelho de João, aquela mulher que foi pega em adultério? Aquela mulher foi apedrejada? Sim ou não? Não? Fisicamente não, mas ela foi apedrejada socialmente falando, psicologicamente falando, emocionalmente, moralmente falando. Ela foi ou não foi apedrejada? Foi. Jesus falou para ela: olha, vai, não peques mais. Isso foi uma palavra de graça, não é uma palavra condenatória, mas Jesus estava dando ela graça para não fazer isso mais, para ser livre disso. Mas para Davi o apedrejamento se tornou literal. Quando ele deixa o palácio, ele teve que enfrentar um homem chamado Simei. 2 Samuel 16:13. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Não é difícil a gente imaginar essa situação. Imagina, Davi estava andando na rua, assim embaixo, Simei tinha um barranco, Simei vinha aqui de cima do barranco, Davi com as poucas pessoas que estavam com ele, e esse cara jogando pedra, levantando poeira, fazendo maior escarcéu, chamando a atenção de todo mundo, bem feito, pelo que aconteceu, amaldiçoando Davi. Não vale nem a pena tentar imaginar as palavras que Simei estava dizendo contra Davi. Caminhando e amaldiçoando, e atirava
pedras. Agora veja bem, um homem como Simei, amaldiçoando e apedrejando Davi. Como é que Davi lidou com isso? Davi sabia que o seu pecado de anos atrás estava visitando ele. Ele fora avisado disso. Na verdade, quem estava em xeque aqui não era Absalão ou Simei, mas ele mesmo. Ele entende o que estava acontecendo. E sabe o que Davi fez quando o Simei estava apedrejando? Ele abaixou a cabeça, se humilhou. Ele sabia que aquilo era a vara de Deus. Ele abaixou a cabeça, sem nenhum tipo de revide. E a humildade de Davi naquele momento foi tão constrangedora, foi algo tão humilhante realmente, que a Bíblia fala assim: então Abissai, filho de Zeruia. Esse Abissai era um sobrinho de Davi, Zeruia era irmã de Davi. Abissai disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? E Abissai fala assim, Abissai era um daqueles 37 valentes de Davi, leões de Deus: deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Veja bem, o Abissai falou: Davi, eu vou arrancar a cabeça desse cara agora. Quem que é esse Simei? Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, por ele amaldiçoar, e por lhe ter dito o Senhor: amaldiçoa Davi, quem dirá porque assim fizeste? Irmãos, qual que era o padrão aqui? Você falar assim: Satanás está usando Simei, Simei está falando contra mim, contra o meu adultério, está me apedrejando, Satanás está usando. Mas não foi isso que Davi falou, não. Sabe o que Davi falou? Deus está usando Simei. Deus mandou ele fazer isso. Ele está sendo a vara de Deus na minha vida. Que discernimento da correção divina. Aqui ele alcançou uma purificação de Deus, e as coisas começaram a se reverter em seu favor. É importante a gente entender: pessoas que cometeram adultério, elas têm que se preparar para enfrentar os Simeis. Simei representa isso, toda agressão verbal, espiritual, conjugal, familiar, social, ministerial, que vem como consequência do adultério. Tem que aguentar isso calado. Não é um ataque do diabo, é uma prova de Deus. Davi passou pela prova de Simei. Quando alguém adultera, não tem jeito. Muita gente vai comentar, praguejar, amaldiçoar, atacar. É o tempo do apedrejamento. É aqui que a maioria das pessoas saem do curso do quebrantamento, tomam caminhos de destruição. Prova do apedrejamento. Davi passou nessa prova. E a quarta e última prova, a prova de Absalão, discernindo o revide da nossa própria traição e rebelião. Toda pessoa que trai acaba provando desse mesmo veneno. Davi também passou por essa prova, a prova de Absalão. E Absalão não é uma pessoa qualquer, Absalão é filho, não é um Simei, é um filho, é diferente. E a maneira como nós lidamos com isso pode estabelecer rumos totalmente diferentes para a nossa vida. Porque enquanto a amargura destrói, quebrantamento restaura. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Depois de se humilhar perante Simei, Davi intercede por Absalão. Ele intercede por Absalão, principalmente quando as coisas começam a se reverter. Ele chega para Joabe, que era chefe do seu exército,
seu sobrinho, e ele fala, Joabe era um homem sanguinário, e ele tenta, não é, conter Joabe, fala, Joabe, por favor, não mata Absalão, porque é meu filho, não mata ele. Mas nós sabemos que Joabe não deu ouvidos para Davi, mas ele intercedeu por Absalão. Absalão estava dando um golpe de estado, demonstrou seu ódio de morte. Mas é aqui que nós precisamos de discernir a nossa própria rebelião e infidelidade, nos atacando através de pessoas que amamos, que nos são preciosas. E mais uma vez Davi não lutou contra carne e sangue, mas havia realmente todo um complô, toda uma traição, tudo calçado naquela infidelidade, naquele adultério. É interessante como aquela pessoa que era o conselheiro número 1 de Davi, chamado Actófilo, quando Davi fala, o meu companheiro, aquele que íamos ao culto juntos, tomávamos a ceia juntos, levantou o seu calcanhar contra mim. De quem que Davi estava falando? Actófilo. A Bíblia, quando se refere a Actófilo, fala assim, palavra de Actófilo, palavra de Deus. Esse cara tinha um discernimento tão profundo, um conhecimento tão grande de tudo do reino, que era o único cara que tinha o poder de destruir Davi. Ele tinha. Sabe quem que era Actófilo? O avô de Betseba. Davi destruiu a família de Betseba. Davi matou Urias.